A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados amigos e irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosa e ricamente em nome de Jesus, começando mais uma vez para a glória daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, esta live apologética especial, que tem como cunho e todas as outras lives o objetivo maior e intenso e que predominará sempre em nome de Jesus, é levar a palavra de Deus aos quebrantados de coração, é enriquecer aqueles que são pobres de espírito, é falar aquilo que Deus manda, sendo você o alvo da palavra, o alvo da mensagem de Deus. Ele quer falar com você, Ele quer te instruir, Ele quer te capacitar, Ele quer te preparar para algo glorioso, algo maior, algo sublime, algo excelso que você precisa para a tua vida. Vamos então, nesta hora, glorificando o nome de Deus, iniciando já de pronto esta live, vamos já nos preparativos, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Já vou estar saudando todos os meus amados com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é bom, Ele é santo, Ele é tremendo. Glórias a Deus. Aqui, mais uma vez, vamos estar rebatendo biblicamente com algumas referências. Hoje eu farei um pouco diferente. Geralmente eu não leio estudos sempre já preparados, formados. Eu gosto mesmo de Espírito Santo me capacitar e preparar e Ele me instruir nas respostas dentro da sua palavra. Mas hoje vamos fazer um pouquinho diferente, porque as perguntas foram meio técnicas, vamos chamar assim, e nós não deixaremos para trás. Quero começar então com um post do historiador TJ, que é o alvo desta live, é o objetivo responder aos questionamentos dele. Vou pegar aqui o post, Debate Bíblico Apologético DBA, que está escrito assim: 2 perguntas para os trinitários e unicistas. João capítulo 1, versículo 18 diz que o Deus unigênito monogenes, ou guinês, está sentado no seio do Pai. Primeiro, o onipotente pode ser gerado, guinês? É a pergunta de número 1. Pergunta de número 2, se sim, porque o Pai e o Espírito Santo não são unigênitos, já que são co-iguais. Por favor, se esboçar a questão gramatical da palavra unigênito, usar um dicionário respeitado e mostrar aplicações práticas. Aguardo, ele deixou aqui para nós. Para Deus, vamos então fazer uma oração. Nós somos cristãos, nós não rezamos, nós não invocamos demônios ou espíritos ou pessoas, invocamos a Deus. E no nome do Senhor e Salvador único e suficiente, único que é digno, aleluia, de ser adorado, glorificado, enriquecido, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus é incomparável, sublime, santo, excelso, bendito seja o nome do Senhor. Vou estar compartilhando aqui a live também, um momentinho, vou estar compartilhando a live. Os irmãos que estão chegando bem-vindos sejam em nome de Jesus. Vou estar compartilhando aqui a live em nome de Jesus. Peço um momentinho para nós estarmos aqui e já rapidamente compartilhando esta abençoada live. Você seja bem-vindo no nome de Jesus. Você que está chegando agora, Deus tem um avanço, vamos chamar assim, um avanço teológico, um avanço doutrinário para a tua alma, em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai falar contigo profundamente nesta live. Que o teu Deus, o nosso Deus, nos dê graça, aleluia, para que nós possamos, glórias ao nome do Senhor, e estar sempre honrando o nome dEle, honrando o nome que está sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos estar aqui compartilhando esta live em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom e santo. Aleluia. Deus é maravilhoso e incomparável. Ele é justo, Ele é bom e Ele é tremendo. Ele tem te dado mais um dia de vida e por isso nós podemos dar glórias ao Senhor. Glórias àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Glória àquele que está no controle, está sentado em um alto e sublime trono. Que nós possamos ser iluminados mais um pouco do que já fomos pelo Espírito Santo. Diz a palavra que o Espírito Santo é o Espírito da verdade.
que nos guia toda a verdade, nos ensina todas as coisas, que nós possamos, no nome de Jesus, glorificá-lo, no nome de Jesus, honrá-lo, no nome de Jesus Cristo, agradecer a Ele por todos os seus benefícios. Você não pode contar os benefícios do Senhor na tua vida. Por mais que você tente, jamais conseguirá contar todos os benefícios de Deus. Aleluia. Ele te beneficia com tanto amor, Ele te beneficia com tanta graça, Ele te beneficia com a correção, Ele te beneficia com o seu Espírito, com o seu Santo Filho unigênito, Ele te beneficia com a sua glória, Ele te beneficiou, aleluia, por mais este longo tempo que se chama hoje. Você está aí, nós estamos aqui, e louvado seja Deus que nos permitiu, aleluia, chegarmos até aqui, como Josué disse, colocando aquela pedra como testemunha. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E glórias a Deus, porque Ele realmente, literalmente, verdadeiramente tem nos ajudado, tem nos feito prevalecer contra o adversário da nossa alma. Que nós possamos todos os dias adorá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo, porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele é tremendo e porque não há outro como Ele. Amém? Já estou concluindo aqui o compartilhamento. Você também que sentir no seu coração de compartilhar essa live, pode compartilhar em nome de Jesus, porque aqui você não estará compartilhando uma palavra de homens, uma palavra inimiga da verdade, mas a palavra centrada no Espírito Santo, uma palavra cristológica, uma palavra verdadeira, uma palavra genuinamente revelada da parte do Todo-Poderoso. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor está te vendo nas tuas lutas, nas tuas aflições. Ele está no controle de todas as coisas. Manda falar o Espírito Santo para você. Irmã Lourdes, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Deus está no controle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele fazer tudo. Confia nele, e mais Ele fará. Ele está falando para você nesta noite. Entregar o que está nas tuas mãos. Entrega o sofrimento. Entrega os teus planos. Entrega os teus propósitos. Entrega a tua vida totalmente. E Ele, mais Ele fará. É o que Ele me inspirou e ordenou para que eu pudesse falar para a irmã, e eu entreguei o que o Espírito Santo manda. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso e santo. Vou fazer mais um compartilhamento, pelo menos aqui, e logo depois já estaremos nos aprofundando pelo Espírito Santo no assunto desta noite. Glória a Deus. Um assunto que, de fato, ele é muito relevante e, de fato, ele mexe com as pessoas, principalmente com os heréticos, porque as pessoas, infelizmente, elas não conseguem aceitar a plenitude de Jesus, não conseguem aceitar a gloriosa pessoa do Espírito Santo. E isso é horrível. Uma pessoa que diz-se cristã e não aceitar que Jesus Cristo é Deus, e não aceitar que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele, antes de todas as coisas, Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, é complicado. Mesmo com os textos claríssimos, notoriamente claríssimos, alguém ainda rejeitar a verdade e menosprezar a pessoa do Senhor Jesus. Jamais aceitaremos, aleluia, glória a Deus, jamais aceitaremos que assim seja. Nós não vamos, glória a Deus, nós não vamos aceitar que desprezem o nosso amado Jesus. Nunca. Não podemos aceitar, de forma alguma. Amém? Eu quero então ler aqui o texto em duas Bíblias. O texto na versão adulterada, vamos chamar assim, das Testemunhas de Jeová, que se chama Tradução do Novo Mundo. Ok? É a que eu tenho aqui. É a Bíblia que eu tenho aqui da edição dos Testemunhos de Jeová. Eu quero ler no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 18, que foi o texto base para nós estarmos trabalhando. Glória a Deus. Deus é santo, maravilhoso e incomparável. Diz assim a tradução deles: nenhum homem jamais viu a Deus com D maiúsculo, o único Deus. O Deus unigênito com D minúsculo, se referindo a um Deus qualquer, segundo a tradução deles, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Então aqui o versículo na tradução adulterada e que menospreza e desdiviniza Jesus Cristo, ou que não pode acontecer. Vamos na tradução da Almeida Revista Corrigida, se não me falha a memória.
o mesmo capítulo, o mesmo versículo, mas uma tradução não adulterada. Está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus, com D maiúsculo. O Deus, com D maiúsculo, unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ok? Então, li duas traduções, a Novo Mundo, e também li aqui qual tenho em mãos. Deixa eu só conferir se é a Revista Corrigida ou Almeida Fiel, qual das traduções que eu tenho aqui, que eu li. Deixa eu ver aqui, um momentinho. Acho que é Revista Corrigida. Revista e Atualizada. Revista e Atualizada. Ok. A Revista e Atualizada. Almeida. Uma Bíblia que a tradução, basicamente, são todas as traduções Almeidas. Ou a grande parte das Bíblias são traduções de Almeida, pelo menos as mais antigas. Hoje em dia, há inúmeras traduções mais modernas que eu, de fato, não prestigio. Ok? Glória a Deus. Deus é maravilhoso e santo. Lemos o texto e a pergunta foi... eu vou repetir aqui a pergunta. Deixa eu só encontrar aqui a pergunta novamente. Tá, aqui está a pergunta. Um momentinho. A pergunta é: onipotente pode ser gerado? Deus pode ser gerado? Deus pode vir a existir? Não. Deus como Deus, ele não pode vir a existir, porque na categoria ou na qualidade de Deus, é uma impossibilidade Deus passar a ser gerado. Ou seja, Deus ou não era Deus, ou Deus Pai gerou o Deus Filho. Então, esta é uma impossibilidade, porque só há um Deus. Então, Deus gerar o Filho, Deus conceber o Filho, Deus fazer com que o Filho venha a existir, é uma impossibilidade, porque daí Deus, ele então, se assim o fosse, se ele gerasse Deus, se Deus gerasse Deus, não seria Deus, seria um falso Deus. E Deus não gera outro Deus, mesmo se for igual a ele, um ser igual a ele, porque não há possibilidade de Deus quebrar o próprio princípio da unidade ou da singularidade, de ser Deus e eterno e único. Ao contrário, ele mesmo combate todos os falsos deuses, todos aqueles que querem colocar-se no lugar dele. Então, automaticamente, há uma impossibilidade lógica na própria pessoa ou no conceito de Deus. Sendo Deus único, eterno, onipresente, onipotente, onisciente, é impossível haver Deus gerado um outro Deus, mesmo que for na qualidade, na singularidade que ele possui. Automaticamente, nem isso ele poderia fazer um Deus de igual maneira, um Deus na mesma essência, criar, gerar, fazer existir. Ou seja, aqui a condição dos testemunhos de Jeová é o seguinte: eles entendem o seguinte, ou eles distorcem as palavras que são claras com a seguinte frase: Jesus Cristo, ele é uma criatura também. Ele é talvez a primeira criatura, e a partir dessa primeira criatura que Deus criou, Deus gerou, Deus formou, Deus inventou, ele então começa a usar essa criatura para criar todas as coisas conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Começa que Deus não pode criar o outro ser na sua essência, na sua plenitude. Até porque ele fez os anjos, ele fez as classes hierárquicas angelicais, ele fez as outras classes de seres vivos, por exemplo, os animais, os insetos, os antrópodes, etc., ovíparos, enfim, e os seres humanos, os homens. Então ele fez já uma grande diversidade, ele tem um relacionamento com os anjos e tem um relacionamento com os homens. Então não há nenhuma necessidade, vamos dizer assim, em Deus, nenhuma carência de Deus ter a necessidade de criar outro igual a ele. Ao contrário, ele é um Deus humilde, ele é um Deus que muitas vezes se humilha e se rebaixa, é o que diz as Escrituras. Então, consequentemente, aqui eu estou só argumentando sem pegar texto nenhum. Aqui estamos só refletindo e filosofando dentro do conceito de Deus, sem pegar textos, sem pegar estudos que nós em breve pegaremos. Porém, vamos então
filosofarem nos debruçando sobre este assunto de Deus. Deus pode gerar Deus? Não pode gerar Deus, porque se ele gerasse Deus, se ele fizesse Deus existir, um outro Deus como ele, nas mesmas qualidades de perfeição, de santidade, de onipotência, onipresença, onisciência, esse Deus verdadeiro não faz isso, porque ele quebraria o seu próprio princípio, ele quebraria a sua própria identidade. Então ele dividiria a identidade de Deus, ele dividiria a autoria de todas as coisas, ele dividiria a sua glória com alguém criado, mesmo que fosse na qualidade de igualdade dele, o que não é possível. Deus não pode. Então, aqui é uma impossibilidade, que não pode existir dois deuses verdadeiros, é óbvio. Não pode, é impossível haver dois deuses, é uma impossibilidade. É impossível esse único Deus verdadeiro criar outro Deus nas qualidades que ele possui, nos atributos que ele tem. É impossível. Ele estaria quebrando a sua singularidade, quebrando a sua plenitude, quebrando a sua perfeição, quebrando o controle. Ele estaria compartilhando o controle com outro Deus, e esse Deus também poderia derrotá-lo. Esse outro Deus também poderia desbaratá-lo, porque é igual a ele. Então ele pode querer comandar uma parte da existência, e ele pode querer comandar outra parte da existência. Os planos podem não se chocarem. Então, como é uma criatura criada, então a criatura pode negar ao seu Criador. E foi exatamente o que o diabo e os anjos fizeram, é exatamente o que o homem faz com o seu Deus. Então, se ele automaticamente fosse gerado, fosse criado, viesse a existir, ou seja, não fosse eterno, mas em algum momento da eternidade ele viesse a ser gerado, essa geração já seria uma contabilização de tempo. Mesmo que fosse lá na eternidade, já seria uma espécie de contabilização do tempo. O tempo já estaria correndo. No momento que Deus dá a primeira palavra, o primeiro agir, ali o tempo já está contando, mesmo que seja o tempo eterno. Para nós, o tempo surgiu a partir da criação, a partir das coisas visíveis, a temporalidade, as coisas químicas, físicas, etc. Tudo que compõe a materialidade das coisas. Ok? Então, no conceito distorcido, herético, blasfêmico e imoral dos testemunhas de Jeová, eles pegam textos distorcidos sem compreender as Escrituras e dizem que Jesus Cristo, o nosso único Salvador e suficiente, fora criado. Ou seja, ele não é Deus genuinamente. Ele não seria Deus verdadeiro. Ele seria um pseudo-Deus ou um Deus menor. Uma nomenclatura que muito se utiliza na apologética cristã é que se refere-se esse Jesus Cristo criado pelos testemunhos de Jeová, literalmente criado pelos testemunhos de Jeová, é um Deus menor. É possível existir um Deus menor? Não. Só há um Deus, e é exatamente este termo no grego, eu já vou entrar nos termos, mas eu quero pegar essa introdução para que nós venhamos a pensar, despertar o raciocínio para as Escrituras. Então, esse Deus menor dos testemunhos de Jeová, eles desprezam, eles ultrajam a pessoa do Senhor Jesus. Eles ultrajam com a sua discriminação da pessoa, porque eles não conseguem aceitar que Jesus Cristo veio em carne, aceitar que Deus veio em carne, como o texto claramente no próprio João, capítulo 1, versículo 1 e vai indo, 4 e assim por diante, sucessivamente. Eles não admitem, eles não reconhecem, e as Escrituras declaram bem especificamente nos escritos joaninos, dizem também que aquele que não confessa Jesus Cristo tendo vindo em carne, esse tem o Espírito do Anticristo, e esse não tem o Espírito Santo, e esse não pertence a mim. Então, se eu não confesso a divindade ou a natureza real de Jesus, que é Deus, sendo Deus, eu automaticamente, qualquer um que não confessa, que não admite, que não reconhece a grandeza, a superioridade, a singularidade da pessoa do Senhor Jesus, automaticamente o Espírito Santo não está nele, porque para que ele possa, para o Senhor Jesus Cristo, Lucas Correia, para o Senhor Jesus Cristo, Pastor João Ivo, para o Senhor Jesus Cristo, Pastor William, eu não tinha dado a paz do Senhor a vocês. Automaticamente, perdi agora.
perdi a fio da meada, o raciocínio. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Automaticamente, onde estava, passou do Senhor Jesus, eu perdi o fio da meada aqui, perdi a atenção. Mas, então, automaticamente, relembrei, o Espírito Santo me relembrou aqui. Automaticamente, significa que o Espírito Santo não revelou, Deus não foi revelado ainda àquela pessoa. Por isso ele não consegue crer, porque o homem natural não consegue crer no sobrenatural. Tudo de Deus é sobrenatural. Todos os atributos, o nome, a pessoa, as obras, as ações, tudo é no aspecto espiritual. Então, obrigatoriamente, para que eu possa crer em Deus, eu tenho que ter algo de espiritual também em mim. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter um reconhecimento, eu tenho que ter tido uma revelação da parte de Deus. E essa revelação é através do Espírito Santo, na sua palavra. Então, esses que negam, rejeitam, desprezam e ainda lutam contra a divindade da pessoa do Senhor Jesus, que é Deus, é o Filho unigênito, mas é Deus, automaticamente eles não tiveram Deus revelado para eles. Deus ainda não foi revelado a eles. Eles estão lutando contra o Espírito. Então, automaticamente eles não estão na natureza celestial, não estão na natureza do Espírito de Deus. Eles não fazem parte do rol dos salvos. Eles não fazem parte daqueles que conhecem a Deus. Eles não fazem parte, até mesmo quem rejeitou Cristo, os próprios judeus. Diz a palavra do Senhor, também João. Eu amo citar João, porque eu tenho uma regra comigo. Eu tenho um entendimento que o Espírito Santo me concedeu. Se nós arrancássemos todos os livros da Bíblia, tanto os da Antiga Aliança quanto os da Nova Aliança, e ficássemos somente com os escritos joaninos, por exemplo, o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª epístolas de João universais, e o Apocalipse, se nós ficássemos com os 5 escritos de João, os escritos joaninos, bíblicos, das Escrituras, nós refutaríamos qualquer um, porque o apóstolo João, ele teve um avanço, um grau de entendimento, um grau espiritual de compreensão da pessoa do Senhor Jesus. A pastor também, irmão Jonathan, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Ele teve um grau de entendimento, um grau de compreensão, um grau de revelação fortíssimo da pessoa de Deus. Então, se nós nos baseássemos para fazermos defesa da fé apenas nos escritos joaninos, nós teríamos tudo o que precisássemos. Temos o Gênesis do Novo Testamento, que se chama o Evangelho de João, e temos o encerramento, o Malaquias, vamos chamar assim. O Gênesis, de Gênesis a Malaquias, temos Gênesis e Malaquias, que é o Apocalipse. Ou, como pode preferir, Zacarias e Zacarias. Os livros proféticos, ou Daniel. Os livros proféticos também, menores, dos profetas menores. Claro que aqui é uma conjectura, é uma correlação. Ok? Deixar bem claro, uma correlação minha. Entendimento que Deus vem me dando ao longo desses anos. Glorioso é o nome do Senhor. Então, fazendo essa teologia, fazendo essa filosofia, buscando um entendimento maior, mais amplo, nós vemos que os escritos joaninos são suficientes para refutarmos qualquer um que tenta tirar a divindade, a eternidade, a pré-existência antes de vir na carne do Senhor Jesus Cristo. Isto é em decorrência o quê? Que esta pessoa que assim escreve, debate, fala, vive, tem essa crença mínima nas coisas de Deus e não exata, e não precisa, e não revelacional, ela não nasceu de novo. Nós temos também, João, quero citar todas as minhas referências baseando-me nos escritos joaninos. No capítulo 3 do Evangelho de João, temos ali um mestre da lei, didáscalos, nomos didáscalos, no grego mestre da lei. Temos um mestre da lei, ou seja, ele não era um discípulo, um aprendiz da lei. Ele tinha bagagem, conhecimento, teoria, ele instruía, ele preparava. Ele era um homem instruído, era um homem preparado na lei, no conhecimento, na palavra, na antiga aliança. Porém, contudo, entretanto, ele não conseguiu conhecer de fato Deus por aquele conhecimento teórico dos livros ou dos outros professores ou dos outros mestres que ele tivera até ali. Estou me referindo de Nicodemos. E logo depois vou passando a ler os comentários, meus amados. Podem
comentar, podem compartilhar, que nós vamos comentando. Amém? Glória a Deus. Então, ele, contudo, mesmo tendo um grau, uma posição relevantíssima, sendo um nomos didáscalos, o mestre da lei, mesmo assim, ele não conhecia ao Senhor. Ele não conhecia o próprio Deus que ele pregava, o próprio Deus que ele ensinava, o próprio Deus que ele falava. Ele não tinha, nunca tivera este relacionamento. E quando ele contemplou a vida de Cristo, quando ele contemplou a vida de Cristo, não foi de João Batista em si, mas de Jesus, ele teve que se aproximar de Jesus. Ele teve que questionar. Voltou ali a acender uma fagulha de discípulo. Mestre, o que significa esta parábola? Mestre, o que significa este texto? Mestre, o que o autor quis dizer com este versículo? Ali despertou esta fagulha novamente de um discípulo. E ele foi questionar o mestre dos mestres. Ele foi questionar o verdadeiro mestre, o mestre maior, o mestre de todas as coisas, aquele que é a própria sabedoria personificada. E ao contemplar, ao indagar Jesus, Jesus, mestre, tu és de Deus. Ninguém faz o que tu fazes se não for de Deus, é impossível. Não existe possibilidade de alguém fazer o que tu fazes se não for de Deus, se não tiver em Deus. E por que eu não estou entendendo? Porque eu estou tendo dificuldades em compreender. E daí o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo, dá a dica, revela para ele o que está faltando. Quem não nascer do alto, quem não nascer do Espírito, quem não nascer da palavra, quem não nascer de Deus, não pode entender as coisas de Deus, não pode viver as coisas, a plenitude, a abundante presença, a inspiração, a revelação, o entendimento. Como o texto disse que lemos aqui, o capítulo 1, versículo 18, o Filho o revelou. Então, se tu estás na carne, na teoria, estás somente nas sentinelas, no despertai, na torre de vigia, você não vai conhecer a Jesus. É necessário buscar em Cristo. Nicodemos, mesmo tendo toda aquela bagagem escriturística, teórica, acadêmica, chamaremos assim, com tudo isso não o salvou. Com tudo isso, essa bagagem, este conhecimento não o permitiu conhecer a Deus. Mas quando ele perguntou para Jesus, Jesus, o que eu tenho que fazer? Tem que nascer de novo. Acaso pode um homem, sendo velho, nascer de novo, voltar ao ventre materno? Não é esse tipo de nascimento que eu estou te propondo, que é obrigatório para que você possa, então, no nome de Jesus Cristo, desfrutar da minha revelação, desfrutar da minha pessoa, para que se rasgue, aleluia, o véu da incredulidade, o véu da naturalidade, o véu daquilo que é terrestre, daquilo que é permanente, daquilo que é transitório para a minha eternidade. Então o Senhor rasga ali o verbo, o Senhor faz uma exégese, uma hermenêutica, com o mestre da exégese, com o mestre da hermenêutica. Ele faz ali então um rema, ele faz ali uma revelação. Eu sinto o Espírito Santo profundamente neste lugar. Ele tira o texto que não era vivo, o texto que era apenas uma letra, para dar uma revelação. O Espírito vivifica, o Espírito vem e surge na vida dele, toma ele, então dá vida. Então ele começa a partir daquele momento ter uma compreensão completamente distinta. Todos os mestres que ele tivera, todos os autores que ele lera, os rabis, os comentaristas do Talmud, do Tanakh, não lhe resolveu absolutamente nada. Isso também, colocando um adendo aqui, uma observação, parênteses, o apóstolo Paulo também fala lá, o que eu conhecia, o que eu entendia, o que eu buscava, para mim foi como um restolho, como um esterco, não me resolveu nada. Agora, a partir de quando Jesus Cristo se apresentou para mim, eu tive um encontro real, genuíno, sobrenatural com a pessoa de Jesus. E ele se revelou a mim. Como ele se revelou? Quem tu és, Senhor? O Saulo pergunta, questiona. Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Jesus Cristo se revela, depois do questionamento. Quem és tu, Senhor? Então o Saulo ouve. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, voltando aqui. O Espírito sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o nascido do Espírito. Então, o nascido do Espírito, o nascido de Deus, Deus o controla. Mas o nascido da carne, do homem, da mulher, do sangue,
o homem o controla, a carne o controla e, consequentemente, o diabo também. Então, quando nós estamos Deus, Deus te guia. Amados, eu quero retornar, que seria uma das primeiras falas que eu teria, mas Deus está se mandando, orientando, e vamos assim, nós não vamos perder o foco, ok? Nós não vamos deixar de ter ordem, ok? Qual é a primeira fala? Toda a Escritura. Se eu ler aqui para você, João, capítulo de número, eu vou me basear, tentar sempre, todas as referências bíblicas, tentarei centrá-las e retirá-las dos escritos joaninos. No capítulo de número 11, versículo de número 35 do Evangelho de João, tem um dos versículos mais curtos da palavra de Deus, no sentido de letra, no sentido de quantidade de letras, não de grandiosidade da extensão da revelação ou daquela referência. Por exemplo, João capítulo de número 11, versículo de número 35, Jesus chorou. Até mesmo este versículo, o menor talvez, um dos menores de toda a Escritura, talvez o menor do Novo Testamento, até este versículo, João 11, 35, Jesus chorou. Se tu não tiver fé, ele é impossível de interpretar. Ah, mas apóstolo, é tão fácil, Jesus chorou. Mas tu entende o que significa Jesus ter chorado? Não, porque ali não foi apenas o homem, foi Deus chorando. Então o próprio Deus chorou. Você pode compreender isso? Ah, mas como que o texto não diz isso? Jesus é Deus e Jesus Cristo chorou. E Jesus Cristo chorou mais de uma vez ali, e também quando ele olha para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele diz ali chorando que ele quis ajuntá-los, ele quis guardá-los, ele quis preservá-los do juízo, da consequência da desobediência a ele. Mas o homem muitas vezes é muito duro e nem o amor de Deus resolve, soluciona essa dureza, essa rebeldia, essa dura serviço do homem, ok? Então, até mesmo Jesus chorou. Para um homem que não tem fé, é impossível de entender. Ah, mas é tão fácil de entender, quem que não vai entender? Jesus chorou. Todo mundo, é quase, vou dar só um exemplo basicamente linguístico ou idiomático, que é tão fácil. O brasileiro em si, não sei as outras culturas, mas o brasileiro em si vai ler uma palavra em inglês, por exemplo. Ali a palavra escrita, e ele automaticamente quererá lê-la, aquela palavra, da mesma maneira com que tu usa as entonações, os fonemas na língua portuguesa. Por exemplo, R-E-D, que é vermelho em inglês, red. Tu vai automaticamente, como qualquer um vai falar, red. Automaticamente, qualquer brasileiro vai querer ler red e não red. Então, automaticamente, eu quero forçar algo na língua que ela não tem. A língua tem a sua própria originalidade, ou seja, ela tem a maneira correta de pronunciá-la. Na parte fonética, acentuação, a parte da tônica da sílaba ali, temos entendimento. Então, se eu querer impor uma pronunciação, uma maneira de falar sobre a palavra, que já tem a sua própria maneira de falar, eu estarei errando a pronúncia. Eu não estarei pronunciando corretamente aquela palavra. Ou seja, não é eu que tenho que impor algo sobre a palavra, mas eu tenho que compreender como se pronuncia e o que significa aquela palavra. Por exemplo, como eu citei aqui, o exemplo de red, então, que significa vermelho em inglês. Ok? A cor vermelha. Então, se eu não tiver entendimento, eu vou querer falar e pronunciar como eu muitas vezes fiz, lia red. Não é red, é red. R-E-D. Red. Vermelho em inglês. Ok? Ou se eu colocasse qualquer outra palavra, tanto em inglês como em francês, qualquer outro idioma, e querendo pronunciar esta palavra da maneira com que eu pronuncio o português, como eu falo o português, estarei equivocado. Ou seja, eu não tenho como eu conseguir compreender, discernir as coisas de Deus como se fossem as coisas humanas. É impossível. Eu tenho que ser espiritual para que eu possa compreender as coisas do mundo espiritual, ok? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, ninguém percebeu que era Jesus, nem os discípulos. Depois de um tempo, depois de um período, João disse,
Pedro, é o mestre. E daí Pedro estava nu, meio seminu, e ele se lançou no mar e disse: Jesus, eu não sou digno de ti, eu não sou digno que esteja comigo. Então João demorou ainda um tempo para perceber que era Cristo ressuscitado, glorificado. Por isso que ele não percebeu a primeiro momento. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui outros pormenores que eu possa colocar. Só me encontrar aqui. Então, ele não pode ser criado, ele não pode ter vindo a existir, mas ele é eterno. As Escrituras declaram, ele mesmo declara isso. Eu vou passar aqui alguns versículos, mas eu quero ler aqui. Eu quero ler primeiro, todas as vezes que aparece o monogenês, ou monogenês, todas as vezes que aparece no Novo Testamento essa palavra que foi citada. E qual o contexto que ela é citada? No capítulo de número 7, versículo de número 12 do Evangelho de Lucas, diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Aqui, esse termo, o mesmo usado para Jesus, é um termo dizendo claramente, no caso dessa referência, que a mulher era viúva, e ela estava enterrando o filho único, o único filho que ela tinha. Ou seja, era especial demais. Capítulo 8, versículo 42. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Aqui outra referência no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 42. Também especialíssima essa referência, pois uma filha de aproximadamente 12 anos, uma adolescente, estava morrendo. E era filha única. E Jesus Cristo ia ressuscitá-la. Ou seja, era importantíssimo. Porque, olha a preciosidade. Não era apenas vários filhos, mas o único filho estava morrendo. Nos dois casos. O primeiro filho já tinha morrido. E a segunda filha estava à morte. Lucas de novo, capítulo de número 9, versículo 38. Eis que, dentre a multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Mais uma vez, vemos duas mães e agora vemos um pai dizendo, se referindo: é meu filho único, só tenho esse daí, se esse morrer, acabou tudo para mim. Então, mais uma vez, a singularidade ou a ênfase nesta palavra, neste termo monogenês ou genês. Eu não sei corretamente a pronúncia do grego, koiné, grego bíblico. João capítulo de número 1, versículo de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, assim como, depois eu vou trabalhar esses versículos, mas assim como o termo único, filho único ou filha única das duas mães do Pai, também aqui o Pai, aleluia, é considerado Jesus Cristo o unigênito, aquele que é igual, aquele que Deus só tem Ele. O Pai só tem Ele como Ele. Ou seja, é da mesma essência. É essa pessoa, o Filho é a pessoa que tem a mesma essência, a singular essência do Pai. João capítulo de número 1, versículo 18, que foi o que nós principiamos lendo. Lerei novamente. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, ou Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus, o Pai, vamos chamar-se o Pai que é invisível, depois que ele veio em carne, então nós podemos conhecer fisionomicamente, vamos chamar assim, Deus. Deus se fez carne para que nós pudéssemos visualizá-lo, vê-lo. Isso era possível no Jardim do Éden, mas quando não havia pecado. Mas depois do pecado, isso só foi possível com aquele que veio tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Ok? Então Deus o revelou. É quem o revelou. Então Jesus revela o Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Aleluia. O seu filho único. Então, ele só tem esse aí. Assim, uma referência também, tipologicamente, Abraão, quando foi sacrificar, mas não consumou o sacrifício, do seu filho único, único no sentido de ser o seu sangue, não com que ele já tinha sido pai, mas o unigênito no sentido de ser como ele, da qualidade da promessa, da sua linhagem. Isaac é uma referência direta a ele, é uma tipologia lá, né? Nós sabemos que é uma tipologia, é uma sombra que aconteceria, que Deus entregando e não deixando de consumar o sacrifício, mas consumando, como diz a palavra, tetelestai, está consumado. Em João 19, 26, se não me engano. Depois eu posso colocar a referência aqui. Glória a Deus. E capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado, porque não crê. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, não crê no unigênito Filho de Deus porque é Deus, tem o mesmo caráter, a mesma essência do Senhor. Porque é Deus, tem a mesma essência porque é um só com o Pai. Ele mesmo diz, é um só, não são dois, somos um. Ele diz, somos três. Nunca Deus falou, o Espírito Santo é um, o Senhor Jesus Cristo é um, Deus Pai é um. Somos três. Não. Ele diz, somos um. Em essência, pode ser pessoas distintas, porém na essência é um só. Nunca saiu da Bíblia ou da boca de Deus que são três, um, dois, três. São três deuses. São três pessoas majestáticas, soberanas, porém essas três pessoas são uma, é uma só, é um só Deus. Estão intrinsecamente, intimamente ligadas, divinamente ligadas, eternamente ligadas, glorificadamente ligadas. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, quando a Escritura faz uma referência lá a Isaque, Abraão e Isaque, também coloca ele como único. Não tinha outro. Na verdade, Abraão não teve outro filho legítimo. O único foi Isaque. Então ele teve somente Isaque. Isaque teve outros. Mas ele, com a mulher, a única mulher, no caso Sara, Abraão e Sara só tiveram Isaque. O que tivera com a Agar não é legítimo, não é segundo a promessa que Deus dera. Segundo a tua semente, com a tua mulher. Então, o único da mesma essência, da mesma linhagem e naquilo que Deus protocolou e planejou. Não é de outra maneira, é como Deus mandou. Então, Deus deu uma referência direta lá, através da pessoa de Abraão, com o seu filho Isaque, o seu filho único. Então, diz a palavra que a paz do Senhor também, irmã Carla, Deus abençoe, irmã Carla Ribeiro. A paz do Senhor, Jesus Cristo, a todos os que estão chegando em nome de Jesus. Também nós temos aqui a grande significância que nós não podemos deixar de ressaltar e perceber dentro do texto bíblico, que para Abraão, Isaque custava tudo. Custava tudo. Custava tudo. Custava toda a sua vida. Todos os seus esforços estavam debruçados sobre Isaque, porém, ele venceu o amor pelo filho, para dar o seu todo amor por Deus, pelo seu Senhor. E ali então, glória a Deus, significa que o amor de Deus é muito maior, é muito mais glorioso, é imenso, é incomensurável. Não pode ser medido, calculado a sua largura, a sua profundidade, a sua altura, a sua largura, já falei, o seu alcance. Glória a Deus. E a primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Você pode ver aqui quando fala filho, é sempre posterior a quando Deus se fez carne. Então é óbvio que ele está dizendo, este aí é Deus, este é meu, este é igual a mim, este faz parte de mim, intrínseca. Esse aí eu assino embaixo. Quando a palavra de Deus fala monogenês, significa isso. Que Deus assina embaixo
porque eu e o Pai estamos intimamente ligados como fora falado. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Eu vou começar aqui então, continuando. Já fiz alguns comentários. Eu posso ler também. Eu vou ler alguns comentários aqui dos irmãos. Glória a Deus. Respondendo aqui a irmã Lourdes. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos comentar. Glórias a Deus. Aleluia. Eu acho que ele apareceu, mas não está no momento. No momento não estou vendo ele. Ele tem o seu tempo. Não adianta, tudo vai acontecer no seu tempo, irmão Lucas. Deus abençoe. Aleluia. Paz. Estou aqui comentando. Logo depois voltaremos para o estudo. Amém? Deus é bom e santo. Se você puder pegar uma Bíblia também, sempre, isso na Bíblia, pegando o teu caderno de anotações, glória a Deus, para que você possa sempre, glória a Deus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Estou aqui um pouco meio lento aqui, mas tudo bem. Deus é bom. Vamos tocando o barco. Ou melhor, Jesus Cristo vai tocando o barco. Ele sabe como conduzi-lo. Aleluia. Jesus maravilhoso. Tu é bom, Jesus. Quando fala em Filipenses, né, que Jesus Cristo é o Senhor, automaticamente está colocando na altura de Deus. Então tudo aponta para Jesus. Nós vamos colocar os versículos, não tem problema. Nós vamos ir colocando os versículos, mas toda a Bíblia aponta para Jesus, toda a Bíblia. E o próprio Deus, o próprio Pai, permite, admite e reconhece que Jesus Cristo é o Filho dele, é unigênito, é Deus, tem os mesmos atributos dele, porque é Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Ok. Eu acredito que tenha respondido. Citei aqui, li os versículos. Onde está? Faltou eu ler a definição. Definição. Na concordância de Strong, ou no dicionário de Strong, que é um dos mais conceituados. A referência aqui no dicionário é 3.441 e 10.096. O dicionário do Novo Testamento, referência de Strong. O monogenés é definido como único do seu tipo, exclusivo, usado para os filhos ou filhas únicos, visto em relação aos seus pais, em relação ao pai. Usado de Cristo denota o filho único nascido de Deus. Ok. Monogenés. É isso que significa na referência de Strong. Aqui está 6:34-39. Esta referência. Glória a Deus. Vou fazer alguns questionamentos aqui. E depois nós estaremos continuando em nome de Jesus.
Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos indo que o Senhor está no controle. A palavra gerado, então, ali, quando em Lucas, capítulo 1, vamos ali em Lucas, capítulo de número 1, vamos ver a referência bíblica ali. Lucas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha o versículo de número 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nós vemos como as pessoas chamam de Trindade. Eu digo Deus aqui nas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Claramente. Ou seja, não era um ser humano qualquer, era Deus se transformando em carne. Todo mundo sabe. Mas então ele não foi criado, ele foi gerado. Não foi criado, foi gerado. Deus não pode criar Deus. Ok? Ele revelou. Se gerar é revelar. É permitir que viesse a existir. Ok? Glória a Deus. Tem um exemplo, já vimos aqui. Pois Deus declara a pré-existência de Jesus. Eu quero ler aqui uns trechos do estudo, ok? Depois eu vou estar passando o estudo, linkando aqui o estudo. Glória a Deus. Já posso fazer isso agora também. Linkando esse estudo aqui, em nome de Jesus. Deus maravilhoso e santo. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aqui. Jesus, unigênito Filho de Deus, gerado ou eterno? A palavra unigênito monogenes, quando aplicada a Cristo, destaca a sua singularidade. Ele é o único através do qual podemos obter vida eterna. O único. Então, será que Deus daria um canal único para a vida eterna que não fosse Ele mesmo? Não, é óbvio que não. Pois Ele só faz porque é Ele. Da sua mesma natureza. Glória a Deus. É aquele, aleluia, que fez os céus, a terra, o mar, as coisas que neles existem. Continuando, prosseguindo, aleluia, o estudo. As Escrituras falam de Jesus como sendo eterno. Isto você vai ver, vai encontrar, como nós citamos exaustivamente aqui. Eu gosto tanto de citar João capítulo 1, versículo 1 e versículos até o 4. Eu gosto tanto de citar esses versículos. Eu me agrada, me satisfaz. Só de pensar em João 1:1, eu fico satisfeito. Eita glória! Repetindo aqui. As Escrituras falam de Jesus como sendo eterno, onde nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele é antes da carne. Capítulo de número 1, versículo de número 1 de João, do Evangelho de João. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 8. E o versículo 10 ao 12. Hebreus, capítulo 1, versículo 8, de 10 ao 12. Eu vou ler esses versículos aqui, que eu gosto de Bíblia, não adianta. Vou ler de Hebreus. Eu amo Bíblia. 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E o versículo 10 e 12. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Está aqui falando sobre a criação. E os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Também, qual manto os enrolarás?
e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Versículo 12, tá. É o que nós lemos aqui. Ok. No entanto, deparamos-nos com passagens onde Jesus é chamado de unigênito. Por exemplo, João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra que vem do latim unigenitus, cujo significado é único, gerado por seus pais, filho único. Mas, se Jesus Cristo é eterno, como pode ter sido gerado? As línguas bíblicas são de muito auxílio para uma boa interpretação dos textos bíblicos. Nesse sentido, o estudo do significado da palavra grega monogenes ajuda a compreender melhor a pessoa do Filho na sua relação com o Pai e a humanidade. A palavra grega monogenes é composta de duas outras, monos, que significa único, só, sozinho, sem igual, e dois, genos, cujo significado é espécie, gênero, classe. A sua melhor tradução seria, então, único, único da sua espécie, único do seu gênero. Então, consequentemente, aqui nós vemos uma singularidade. Assim como o pai tem um filho só, ou único de seu pai, e não tem outro ali, não tem outros irmãos para compartilhar, também Deus pega as coisas naturais, como as parábolas, as coisas naturais, terrestres, conhecidas, para revelar as coisas sobrenaturais, desconhecidas, invisíveis, eternas, arcanos, mistérios. Aleluia, paz do Senhor, meu irmão Mateus. Deus abençoe grandiosamente a tua vida em nome de Jesus. Eita glória, Deus vivo e poderoso. Entra no debate aí, velho, em nome de Jesus. Coloca a tua opinião bíblica aí para nós. Aleluia. A palavra monogenes tem a sua correspondente na palavra hebraica Yahed, cuja tradução é único, precioso, como era o caso de Itzak, que significa aquele que ri. Nós contemplaremos esta palavra, essa referência, em Gênesis capítulo de número 22, versículo 2 e 12 e o 16. Gênesis capítulo de número 22, os versículos 2, 12 e 16. Podemos ler esses versículos já que estamos com a espingarda, a bazuca, a metralhadora, a HK na mão aqui, chamada Bíblia Sagrada. Vamos lá, em nome de Jesus Cristo, meter bala no inimigo, porque ele é o mais do que derrotado. Nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia. Gênesis 22, versículo 2, 12 e 16. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. 12. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. 3 ênfases. Quando no hebraico há uma referência contínua, mas no mesmo capítulo, da mesma palavra ou do mesmo versículo, é porque chama, se não me engano, na literatura hebraica, paralelismos, enfatizando aquele ponto. Então aqui o texto está enfatizando a singularidade de Isaque para Abraão, como filho, como precioso, como uma riqueza. Aleluia, glória a Deus. Já li os versículos, as referências. Prosseguimos. Ele era único, no sentido de ser o único filho da promessa, e não no sentido de ser o único filho gerado por Abraão. Então, o texto está se referindo a um determinado critério. Talvez a melhor tradução da palavra monogenes seja único no sentido de sem igual. É óbvio. Porque quem é igual a Deus, como diz a palavra Miguel, né? Quem é igual a Deus? Ninguém. Alguém pode ser igual a Deus? Não, só Deus é igual a Deus. Então, se alguém é igual a Deus, como o unigênito monogenes, o filho unigênito é igual a Deus, é porque ele é Deus. Óbvio. Ser imagem, ser a semelhança, se parecer é uma coisa. Agora, ser em essência é uma coisa muito mais profunda, gloriosa, sublime, que é o que o texto está trazendo para nós.
para nós entendermos. Glórias a Deus, aleluia. Monogenes único é achado como título cristológico somente em João. Como eu disse há uns 10, 15 minutos atrás, João ele teve um avanço, um nível de intimidade com Jesus que nenhum outro teve. Nos discípulos, talvez só Paulo atingiu no mesmo nível, ou João Batista, enfim, esses grandes homens de Deus que tinham visões, sonhos, revelações, foram levados ao céu, etc. Então, por ter essa experiência pessoal com Jesus, com o próprio Deus, ele teve condições escriturísticas, revelacionais, para poder compartilhar essa grandiosa pessoa de Deus que ele conheceu através da pessoa de Jesus. Ou seja, o homem Jesus, na verdade, era Deus no homem Jesus. Aleluia! Jerônimo empregou unigenitus na Vulgata para combater a argumentação ariana de que Jesus teria sido feito pelo Pai. Aqui o arianismo é o que as testemunhas de Jeová defendem, que Jesus Cristo foi criado por Deus. Deus criou Jesus para ter os mesmos atributos e critérios de Deus. Vamos ver um pouquinho mais, entrar também alguns detalhes sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas continuando aqui, prosseguindo. Ao dizer que Jesus era unigenitus, único gerado, queria dizer que o Filho procede do Pai e que tem a mesma natureza divina do Pai. Ou seja, ele estava lá na eternidade, então ele desceu. Então, para demonstrar que ele é Deus e que estava com o Pai e que são pessoas distintas, mas fazem parte desta unidade que é Deus, houve a necessidade de falar: esse é meu unigênito, esse sai de mim, esse estava aqui comigo, mas foi para salvar o mundo, para fazer essa obra remissiva, redentora, salvífica, cristológica, gloriosa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então por isso que houve essa necessidade, porque o homem natural é engraçado, ele precisa de provas, de instrução. É que nem uma criancinha. Você tem que começar com o abecedário, começar com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Não pode começar com a palavra ornitorrinco. Não começa com a palavra ornitorrinco. Começa com as letras. Ou seja, tu não tem como ir para o avançado, o extremo avançado, se tu nem está adaptado ao primário, ao básico, ao elementar. Ok? Maravilhoso e santo. Aleluia. Deus é bom. Glorioso é o nome do Senhor. Aleluia. Ok. Prosseguindo aqui. Monogenese emprega-se para destacar Jesus de modo sem igual, acima de todos os seres terrestres e celestiais. Ou seja, Jesus, Deus, Pai, não reconheceu nenhum anjo, por mais que seja serafim, querubim, arcanjo, estando na presença dele, como os textos bíblicos fazem referência, tanto em Ezequiel capítulo 1, quanto capítulo 4, capítulo 10, Isaías capítulo 6, ou capítulo 4 de Apocalipse. Todos esses seres estão perante a face de Deus, e nenhum deles tem esse grau, tem essa qualidade, tem esse reconhecimento da parte do próprio Pai. Nenhum deles. Apenas Jesus, porque ele é o próprio Deus, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus maravilhoso e lindo. Ao dizer que Jesus era unigênito e tal, já li aqui essa parte. Como é o caso das demais criaturas. Jesus, como monogenês, é aquele que pode dizer: eu e o Pai somos um. João, capítulo de número 10, versículo de número 30. Ninguém pode dizer: eu e o Pai somos um. Ninguém. Somente um foi digno. Tanto o Pai, em relação do Pai para o Filho, quanto do Filho para o Pai, e quanto o Espírito Santo falando. O Espírito Santo falou, revelou. Vemos de Atos a Apocalipse, o Espírito Santo dizendo, ele revelando o Filho, 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 revelando o Filho. Monogenês traduz-se corretamente como único, único de seu gênero. Ou seja, alguém existe como Deus? Tem um outro Deus? Não. Então Deus usa esses termos, vamos dizer assim, humanos, que nós entendemos dentro do nosso idioma, dentro das nossas conceituações, dentro dos nossos valores, para conseguirmos vislumbrar
ainda que seja por um espelho, como fosse uma sombra, um reflexo, a grandeza da plenitude de Deus. Ok? Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo de número 12 ou 13. Acho que é o 13. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vem de Bíblia. Santo é o nome do Senhor. É o 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Então aqui nós conhecemos parcialmente, ou temporariamente, ou incompletamente. Mas logo depois, graças a Deus, conheceremos completamente. Porque nós nesse corpo não podemos ver Deus dessa maneira única que Ele é. Ainda não, mas um dia o poderemos. Como está escrito em Apocalipse, capítulo de número 22. Eu vou ler a referência aqui rápido e já vou voltar ao estudo. Já temos quanto tempo de live? 1h05. Até 1h30 tá bom. 1h30, acredito que seja suficiente. Capítulo de número 22. Versículo de número 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, nós veremos o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, o Pai, ali o Espírito Santo. Todos. Todo Deus. Todo o Deus. Eita glória. Todas as pessoas de Deus. Maravilha de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Assim também com respeito aos 5 textos de João que se referem a Cristo, a tradução deveria ser uma das seguintes: único, precioso, exclusivo, incomparável, o único da sua classe. Porém não unigênito que se originou com os primeiros pais da Igreja Católica e entrou nas primeiras traduções da Bíblia devido à influência da Vulgata Latina, texto oficial da Bíblia para a Igreja Católica. Refletindo com a exatidão grego, vários manuscritos redigidos em latim antigo anteriores à Vulgata dizem único e não unigênito. O vocabulário monogenês aparece 9 vezes no Novo Testamento, 3 vezes no Evangelho de Lucas, é o que nós lemos, 5 no Evangelho de João. Olha, porque tem tanta referência no Evangelho de João, porque João quis trazer enfaticamente a pessoa de Jesus para que ninguém tivesse dúvidas acerca da sua divindade, singularidade, exclusividade. E uma vez no livro de Hebreus, trata-se de fé também e de criação, e da superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre tudo. Então também não é à toa que temos nesses 3 livros especificamente e esplendidamente essas referências, porque esses 3 livros, meu filho, aleluia, apontam para Jesus, a divindade de Jesus. No Evangelho de Lucas, monogenês não tem conotação teológica ou cristológica, mas se refere a filhos únicos dos seus pais. Na verdade, sim tem, porque está na Bíblia, é espiritual, é cristológico, é teológico. O filho único de uma viúva de Naim, Lucas 7:12. A filha única de Jairo, Lucas 8:42, que nós lemos tudo isso aí, estou repetindo as referências. E o filho único de certo homem que rogou a Jesus que expulsasse o demônio do seu filho, Lucas 9:38. Já em Hebreus 11:17, o vocábulo monogenês é empregado para se referir a Isaac, ou Isaac, filho único de Abraão e Sara, pois esse patriarca tinha outros filhos, Ismael, de sua escrava Agar, Gênesis 16:15. Mas 6 filhos de sua esposa Quetura, Gênesis 25:1 e 2. Além de outros filhos de várias concubinas, Gênesis 25:6. Pode também aplicar o termo monogenês a Isaac no sentido de que ele era o filho único da promessa, Gênesis 12. João é o único que aplica o termo monogenês como título cristológico, porque ele vislumbrou, repito, a plenitude da pessoa de Jesus, ele e Paulo. E falo em todas as 5 vezes onde o termo aparece nos seus escritos, 4 vezes no Evangelho e uma vez na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo de número 9. João faz uso desse termo para enfatizar a natureza ímpar, sem igual, de Jesus Cristo. Analisemos mais detidamente as passagens joaninas, onde ele emprega o vocábulo monogenês. João, capítulo de número 1, versículo de número 14. O que temos lá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nesse texto, aparecem 2 títulos dados ao Filho. Ele é o verbo,
Logos, ou a palavra divina, o Criador, aquele que estava com Deus, quando tudo foi criado, e era Deus. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Além de Criador, ele também é o Filho único de Deus, único na sua espécie, pois é Deus pleno e homem pleno. Ele é o homem Jesus Cristo, mas também é Emmanuel, Deus conosco, porque Deus se fez carne, então foi Deus sendo Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo de número 23. Quando João fala do Filho de Deus, ele tem primeiramente a ideia de que o homem Jesus Cristo não é exclusivamente homem, mas também o exaltado e pré-existente Senhor. Assim, tendo em vista a argumentação no início deste post quanto ao significado de monogenês, pode-se traduzir esse termo como único, e vimos a sua glória como do Filho único do Pai. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, mostrou, falou: quer conhecer o Pai? Eu vou te mostrar quem é o Pai, como o Pai fala, como o Pai pensa, como é o que Ele planejou para vocês. Ele revelou. A expressão Deus unigênito seria melhor traduzida para Deus único. Aparece em alguns manuscritos. Outros, no entanto, em vez de Deus único, trazem o Filho único. Aqueles manuscritos que trazem Deus único contribuem com uma afirmação adicional quanto à divindade do Verbo. Os que apresentam a expressão Filho único destacam o relacionamento de Jesus com o Pai. Como Filho único, Jesus está em íntima comunhão com Deus. Íntima. Tem a mesma essência. Repito. Não há outro com o qual Deus possa ter semelhante relacionamento. Não tem. Não há possibilidade. Nesse grau, não. Deus se relaciona com o homem, se relaciona com os anjos, óbvio. Mas nesse grau de comunhão é impossível haver. Senão com o próprio Deus, senão parte desse Deus, na pessoa também de Deus. Ele compartilha cada coisa com seu Filho. Por essa razão, Jesus pode revelar Deus, não por ouvir dizer, mas por causa da sua incomparável proximidade de relacionamento com Ele, o Pai. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem pode ser considerada como o resumo do Evangelho e até da Bíblia. Como vimos, unigênito deveria ter sido traduzido por único. O emprego de monogenês neste versículo segue a ideia joanina de enfatizar a forma particular de comunhão com o Filho tem com o Pai, como nenhum outro ser o tem. Cristo não é filho de Deus por ser nascimento. Cristo não é filho de Deus por seu nascimento natural, encarnação, o Verbo se fez carne. Pois seu relacionamento com o Pai antecede a esse acontecimento. Tal relacionamento é eterno. Assim, o fato de Deus dar o seu Filho único, Filho realça a proximidade do seu amor pela humanidade. Ou seja, ele só poderia ter dado o Filho único de igual maneira dele, da mesma essência e do mesmo caráter. Ou seja, ele deu. Ou seja, ele se fez carne, ele desceu, ele se esvaziou, ele se humilhou, tomou a forma de homem. Glória a Deus. Mas antecedendo este dia que ele nasceu, lá 2024 anos atrás, aí desde então ele já existia, por isso que ele é filho, por isso que ele veio de Deus. Ou seja, ele é Deus, ele veio de Deus, estava com Deus. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito se fez, ele estava com Deus. O Verbo era Deus, Logos. Com Deus, junto, e era Deus. Para estar junto, tem que ser Deus. Nessa proximidade, nessa ligação intrínseca. Ok? Glórias a Deus. Aleluias. Continuando aqui. Ele deu o que de mais precioso poderia ser dado. Amém. Glória a Deus. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma passagem de João, onde ele evidencia a natureza ímpar de Jesus como Filho de Deus. Só pode haver salvação se houver a aceitação do Filho único de Deus. Ou seja, como Deus ia colocar uma criatura como uma escada para o céu. Jesus Cristo disse: eu sou a escada do céu. Aquela escada lá que Jacó viu, lá atrás em Gênesis. Eu sou a escada, eu sou a ligação. Eu sou o único caminho entre Deus e os homens. Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o único porque, além de ser Deus, eu adquiri a humanidade. Então eu ligo o divino com o humano. Então ele faz esse elo, essa ligação.
Ele pega o divino, o céu, ele pega o natural porque ele também se fez carne, então através dele tudo passa. É uma escada, é um complemento, é uma ligação. Não precisa, não é que não precisa, toda necessidade, todo o empenho vão do homem em chegar aos céus, como está escrito em Gênesis 11, né? Gênesis 11, a Torre de Babel, foi em vão. O homem não pode, toda a obra do homem não pode alcançar o céu. É obra de Deus, e essa obra de Deus foi realizada, foi feita. Os homens quiseram realizar essa obra antes do tempo. Não, o Senhor veio e confundiu ele com as línguas. Mas no tempo certo, na plenitude dos tempos, no tempo acertado, no tempo exclusivo e determinado pelo Pai, na sua presciência, é que ele veio. Então ele fez aquela ligação perfeita entre o Pai, o trono de Deus, e os homens, para nos ligar. E vem essa ligação perfeita, única, exclusiva, singular. O véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, e nos dando livre acesso pela presença, pela autoridade, pelo nome, pela pessoa, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Continuando. Essa passagem de João ecoa nas palavras de Pedro. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Então, se Jesus Cristo não fosse Deus, será que Deus daria toda essa autoridade para ele? Obviamente que não. Primeiro, se ele fosse apenas uma criatura, ele não suportaria a glória de Deus, não suportaria a responsabilidade, o compromisso. Oh, Espírito Santo, oh, maravilhoso Espírito Santo, de ser Deus. Oh, aleluia. Ele sucumbiria, ele não teria a capacidade, a resistência, o volume que ser Deus necessita. Oh, Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado. Deus está me dando uns remas aqui, umas revelações profundas. Meu Deus, só pelo Espírito Santo. Aleluia, que maravilha. Oh, aleluia, Jesus. Eu vou tomar uma água aqui, pegar uma água rapidinho aqui, um segundinho, 30 segundos já estou de volta aqui. Aleluia, glória a Deus. Prosseguindo. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 9, diz: Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em ter Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Eu te pergunto, Isaac e Abraão tinham a mesma natureza? Sim. O pai e o filho, ambos a mesma natureza humana, a mesmíssima. Ninguém era maior que ninguém. Ambos eram humanos. Então, aqui, ambos são divinos. É isso que Deus quer revelar. E nós devemos entender. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em ter Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Vivermos por meio dele. Se ele não fosse Deus, deveríamos viver por meio dele? Ele diz, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Será que se ele não fosse Deus, isso seria real? Obviamente que não, porque ele é Deus. Ele é Deus, historiador TJ. Ele é Deus, você que não crê em Jesus. Ele é Deus naquele que ainda não creu que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus. Aleluia. Ele é o único Salvador e mediador. O Filho de Deus é declarado unigênito. Termo que fala sobre relacionamento e não sobre origem. Relacionamento e não sobre origem, porque ele é eterno. Segundo a ordem de Melquisedeque, não tem por contagem de dias nem genealogia. Eu vou colocar depois aqui. Segundo a ordem de Melquisedeque, talvez vá assim, quase encerrando a live. Deixa eu ver quanto tempo temos de live aqui. 1h19. Vamos até mais ou menos. Até uma meia-noite quase. Glória a Deus. Opa, tenho que carregar o celular aqui. Então vai ficar meio difícil de eu fazer a live. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui.
vai ter tudo certo em nome de Jesus. Vamos, que Deus dá graça. Deus dá graça. Deus é bom e maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Conseguimos botar para carregar. Glória a Deus. Acontece sempre isso aí. É normal. Alguns empecilhos, mas ninguém impedirá o agir de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Prosseguindo aqui. A leitura do estudo. Do complemento, né? Que é o estudo que nós estamos lendo e já está acabando. Foi rápido até. O Filho de Deus é declarado unigênito, termo que fala sobre relacionamento e não sobre origem. Tal relacionamento é eterno. Glória a Deus. Em conclusão, o estudo da palavra monogenese no Novo Testamento, podemos ver que, nas passagens referentes a Cristo, ela é empregue pelo apóstolo João para destacar a sua singularidade. Jesus é o único que é Deus pleno e homem pleno. O único através do qual podemos obter vida eterna. O único que tem o poder absoluto sobre a morte, pois a venceu. Uau! Ao ressurgir dos mortos pela vida que havia em si mesmo. Isso está escrito em João capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. E João capítulo 11, versículo 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, que seja morto, viverá. Mas eu lerei o 10. Como eu estava falando para os irmãos, eu sou fissurado em João. Capítulo 10, versículo 17 e 18. Engraçado que também tem a versículo 10 da vida e vida com abundância. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Tenho autoridade. Como assim tem autoridade? Nenhum outro homem tem autoridade sobre a sua própria vida. E ele tem? Oi! Então só ele tem esta autoridade sobre si mesmo. Ele dá, mas ele toma. Ele dá, ele oferece, mas ele reavê. Porque tudo que é do Pai é dele, tudo que é dele é do Pai. Aleluia. Olha que sincronia, olha que unidade, olha que relacionamento, olha que divinização. Maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Ok? Deus é maravilhoso, santo e glorioso. Aleluia, Jesus. Eita glória. Ô Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver o que mais temos aqui para colocarmos, para já estarmos nos encaminhando para o final desta live. Aleluia, glória a Deus. Então, vemos que este monogenês, ele, como nós lemos o resumo do estudo, e muito bom estudo, por sinal, gostei muito deste estudo. Depois deixarei as referências. Até vou salvar para mim também, que é muito bom. Gostei muito desse estudo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É um autor desconhecido ainda do site. O site é respondebiblia.blogspot.com. Muito bom. Ok? Tem muito mais estudo aqui ainda. Não será viável. Mas eu quero colocar algumas questões. Eu quero colocar algumas questões ainda antes de encerrar. Aleluia, glória a Deus. Tá. Existem muitas aqui que listei, mas eu não tenho como lê-las todas em curto espaço de tempo. Isso é impossível, o tempo não permite. E eu quero usar mais uns 10 minutos, no máximo
de 10 a 20 minutos no máximo ainda. Quero colocar uma questão aqui. As TJs dizem, ele recebeu os atributos de Deus, ele não tinha, por isso que ele recebeu. Fica tão difícil de compreender, qualquer pessoa, fica tão difícil de compreender que Deus está lá na eternidade, como os textos que nós citamos, e quando ele se fez carne, foi necessário que ele se esvaziou, foi necessário que por esse momento, esses 33 anos e meio, não que ele perdesse o que ele tivesse, o que ele tinha, mas que também essa carne pudesse adquirir, primeiro, a incorruptibilidade, provar que é santa, provar que é perfeita na carne, provar que não pecaria, provar que venceu as tentações, porque Deus também teve tentações. A palavra de Deus fala que ele foi tentado, mas em tudo venceu. Ou seja, quando Deus se fez carne, a carne dele foi tentada. Ou então, se a carne dele foi tentada, o próprio Deus também foi tentado. Por que Deus foi tentado? Porque só existe uma possibilidade de Deus ser tentado quando ele adquiriu a carne. Porque como Deus, não tem nada que pode tentar ele. Mas quando ele adquiriu essa carne, então, a partir desse estágio, nesse período de tempo, que foi de 33 anos e meio, entendemos que ele foi tentado em tudo. Então a carne dele precisava ser dignificada. A carne dele precisava vencer o pecado. A carne dele precisava passar por todo esse processo para poder reaver aquilo que ele já tinha lá na glória. Como ele vai dizer em texto bíblico, a mesma glória que ele tinha junto com o Pai. Eu só quero achar o versículo aqui bíblico. Aí já a glória. Já vejo aqui o versículo bíblico e já passo para os irmãos. João 17,5. Eu também achei que era na oração de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Não havia nada. Ele estava lá junto com o Pai. Junto. Então depois ele vai morrer, ressuscitar, ascender o céu, ser glorificado. Os portais eternos se abrirão, ele se assentará à destra de Deus Pai. Ou seja, ele se assentará significa, ele está voltando para o mesmo lugar de onde ele saiu. O texto bíblico também vai dizer, eu vou fazer aqui mais uma menção honrosa ao meu amado Jesus Cristo, o meu maior amor, que é Jesus, o meu maior amor se chama Jesus Cristo. Glória a Deus, em Romanos, eu sei que tem em Romanos. Vai ser 10, o que é? Vou pesquisar aqui, já passo a referência. Tem a referência da antiga aliança, mas eu quero pegar a referência na nova. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu só encontrar aqui o versículo bíblico. E com certeza que é Romanos 10. Vamos ver aqui. Romanos 10. Vamos olhar aqui Romanos 10 e já estaremos nos encaminhando para o final desta live. Abençoado Senhor Jesus. Mas a justiça decorre da fé, assim diz. Não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ok? Então, ele já estava lá no céu, e ele desceu, e ele foi ressuscitado, então ele subiu. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Ok? O mesmo que desceu é o mesmo que subiu. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Aqui fazendo umas referências, umas buscas aqui. A forma correta é descer. O verbo descer está errado e não existe na língua portuguesa. A palavra descer vem do latim descender. Eita glória! Estou recebendo uma aula aqui de português. Eita maravilha de Deus! Levando uma aula de português.
É bom aprender um pouco mais do meu próprio idioma. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 9. Que significa, ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns, enfim. Que significa, ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele desceu, ele subiu. E ele depois descerá ainda mais uma vez. Aleluia, pisará o Monte das Oliveiras. Glórias a Deus por todas as coisas. Eita, glória. Tem mistério aqui nesse lugar, nessa live, hein, Jesus? Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Glória a Deus. Tu é maravilhoso, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. A grande mistério do Senhor. Ok? Então, ele já está lá na eternidade. Todos, para encerrar aqui, a referência que eu estava dando da ordem de Melquisedeque. Vamos ver aqui. Só buscando aqui, já compartilho com os irmãos. E já vamos nos caminhando para os minutos finais desta abençoada live. O Senhor é bom e o Senhor é contigo. Hebreus 7, 3. Vamos ver, vamos ler. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo toma tudo. Ele retoma a autoridade, ele retoma tudo e coloca tudo em suas mãos. Está escrito aqui, capítulo 7 de Hebreus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, Melquisedeque. Ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então aqui uma figura de Jesus Cristo. Ou seja, não foi o homem, não foi a mulher que deu os primeiros dias, porque ele é desde a eternidade. Então, se conta a ele, a eternidade dele, porque ele é Deus e não com brevidade de dias. Então, Melquisedeque é um símbolo também de Jesus. É uma tipologia também de Cristo. É uma sombra de Jesus, do verdadeiro, daquele que ele tipificava. Glórias a Deus. Acredito que praticamente... Eu vou encerrar com este grande final, que deixei para o final. Glória a Deus. Eu poderia botar aqui como alguns outros estudos, mas vai ficar para uma outra questão, num outro momento, numa outra live. Uma outra live. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Então, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo recebeu os atributos. Recebe os atributos. Deixa eu encontrar aqui.
Elas dizem que Jesus Cristo recebe os atributos de Deus, porque ele não era Deus. Eu repeti, né? Eu tive que falar novamente que quando Jesus Cristo desceu, ele se esvaziou e ele tinha toda a trajetória de homem também, de filho de Deus, mas também no corpo agora, ele precisava usar esse corpo para fazer a obra do Senhor, para concluir a obra de Deus, como fora profetizado, prometido pelo próprio Deus. Então, automaticamente, por este momento, por estar na carne, é obviamente que a carne não poderia estar em todo lugar, óbvio que não. Portanto, por causa da limitação da humanidade dele, foi depois recebendo esses atributos que somente Deus o tem. Eu te pergunto, os atributos de Deus como onipresença, onisciência e onipotência pode ser comunicado? Deus pode dar a mim, alguma criatura? Não. É impossível Deus negar a si mesmo. Porque como Deus poderia tirar algo que faz parte dele, intrínseca, faz parte do seu caráter, da sua essência, da sua divina essência. Ou seja, existe a incomunicabilidade ou a intransferibilidade dos atributos de Deus. Não pode ele transferir e não pode ele comunicar a ninguém que não for ser Deus, ter a mesma essência, a mesma plenitude. E para encerrar, algo que os TJs ou qualquer outro, os TJs ou qualquer outro também que são arianos, que menosprezam a divindade de Cristo, só porque ele veio em carne, isso não diminui em nada Deus, ao contrário, mais o engrandece, mais mostra que ele é Deus e que só ele poderia ser Deus mesmo, agindo dessa maneira tão linda, tão humilhante, tão amável, tão singular, tão sublime, tão gloriosa. Eu vou acabar com o texto que os TJs usam para denegrir a imagem de Deus, mas nós vamos usar para glorificar o nome de Deus, ok? E eu quero também fazer uma referência, glórias a Deus, aqui, ó. Perfeito. Eu quero ler um texto aqui, um texto das Escrituras, e fazer uma menção ao um dos heresiarcas, um dos cabeças de heresia das Testemunhas de Jeová. Primeiro eu quero ler o texto bíblico. Primeira Colossenses, capítulo 1, porque Colossenses só tem um livro dentro da Bíblia, dentro do cânon bíblico. Colossenses, capítulo de número 1. E eu quero ler aqui uns versículos com os irmãos. Pode ser do versículo 13 para começarmos. Vale a pena. E vamos já estar encerrando. Capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja, as coisas sobrenaturais e as naturais. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas essas coisas que foram criadas. Por isso que ele criou. Como é que ele poderia criar algo se ele não existisse? Para criar, ele deveria existir antes das coisas. Por isso que ele é o criador também de todas as coisas, coautor de tudo. Com o Pai. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, o primeiro lugar, soberanamente. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meu Deus, que palavra! Ei, Espírito Santo!
Aqui dá para dar uma live só dessa palavra. Mas eu quero compartilhar uma heresia aqui dos Testemunhos de Jeová e já vamos encerrar. Olha que sobre esse mesmo texto, os heréticos das Testemunhas de Jeová, e hoje eu fui acusado por um Testemunho de Jeová, por isso que nós estamos respondendo, argumentando, refutando pela palavra de Deus, que eu menti. E ele quis dizer que eu venho do diabo, sendo que ele que propaga mentiras, ele que crê em mentiras, e eu que estou pregando mentiras? Faça-me o favor. Ô Espírito Santo, de graça. A respeito desse texto, um dos heresiarcas das Testemunhas de Jeová, ou seja, uma seita, uma mentira, ou uma doutrina de demônio e mentirosa e farsante, diz assim: assim ele está classificado entre as criaturas de Deus, sendo o primeiro entre elas e também o mais amado e favorecido. Ele não é o autor da criação de Deus, mas logo que Deus o criou, como seu filho primogênito, Deus o usou como seu obreiro associado na criação de todo o resto das Escrituras. Aqui, esse senhor chamado Rutherford, que se não me falha a memória, ele foi o sucessor depois de Tetzel, Russell. Ele propaga a ideia, ou tenta propagar a ideia de que Jesus Cristo é criado, ou seja, e ele recebeu os atributos de Deus, ele recebeu as glórias de Deus, e ele é o primogênito. Não, Jesus Cristo, como nós lemos no monogenês, ele não é o primogênito. Ele é o unigênito, o único, o exclusivo, sem igual. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, só lapadas do Espírito Santo, metralhadoras, granadas, fuzis, AR-15, bazucas, tanques de guerra, bombas nucleares do Espírito Santo, da palavra de Deus, sobre as heresias e destruindo e dominando os territórios e lançando por terra todas as mentiras e heresias que não apenas os TJs pregam por aí, mas muitos cristãos também, ou muitos que se dizem cristãos. Que nós sejamos filhos de Deus por adoção. Nós somos por adoção. É impossível nós sermos filhos se não for pelo meio da adoção. Nós, graças a Deus, somos filhos adotivos, como as Escrituras nos declaram. E vou estar encerrando aqui. Agora sim, por mais que temos um conteúdo vastíssimo, dou-me por satisfeito até este momento. Glória a Deus. Capítulo de número 1, também de João, como eu digo que eu sou fascinado por João. Versículo 12. Versículo 11. Perdão, versículo 10. O verbo estava pode ser no versículo 9. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, para ser filho de Deus, tem que nascer de Deus. Então, o único que é unigênito e é de Deus, que é o próprio Deus, é Jesus. Então, aqui, basicamente no texto, também vai depois de falar no versículo 14, que em referência direta ao Senhor Jesus. Ou seja, só ele tem essa qualidade. E nós, por adoção, por um direito, através da pessoa dele, que veio em carne, porque a obra de Deus, através da sua carne, deu-nos tantas qualidades, ou direitos, ou regalias, ou beneplácitos incomensuráveis, indescritíveis, através de seu esforço. Por isso que Deus se esforçou tanto. Ele se diminuiu, mas ele foi exaltado. E agora, perdão, e para encerrar definitivamente, que eu não consigo parar de falar de Jesus. Jesus Cristo para mim é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Agora sim estarei encerrando. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos em Filipenses capítulo 2. E agora definitivamente estarei encerrando esta live. Até uma próxima live. E Jesus Cristo nos abençoe para que nós possamos fazer quantas lives forem necessárias fazer até o retorno da vinda do Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo de número 5, estamos encerrando esta live apologética especial para a glória de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, primeiro Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Por isso que os TJs perguntam, mas por que ele não falava, por que ele não dava glória a si mesmo? Porque ele se humilhou, ele dava glória ao Pai, porque ele dá glória ao Pai ao mesmo que dá glória a ele.
Porque a gente não pode falar de nós mesmos. Ai, como eu sou bom. Ai, como eu sou forte. Ai, como eu sou glorioso. Ai, como eu sou capaz. Não, Jesus Cristo, como estava na parte humana, a parte humana não poderia ser envaidecida, receber glórias. Então ele estava dando o Pai, ou seja, para o alto, para Deus. Ele é Deus, só que ele estava sendo tão humilde. Olha, é como se ele falasse assim, ó. É como se ele fizesse um carro e alguém parasse. Que carro maravilhoso. Olha, quem inventou esse carro é um gênio. É verdade, é um gênio. E daí a pessoa vai chamar, vai dizer, para quem inventou o carro, está ali conjunto com quem inventou o carro. Ele é um gênio mesmo? Ele é um gênio. Que bom saber disso. Ele é um gênio. Então ele trata como se fosse na segunda pessoa. Eu, tu, ele. Na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Ele. O vosso Pai. Na terceira pessoa do singular. Ele. Para diminuir, é necessário ele agir mostrando esse esvaziamento, essa kenosis. E ele mostrou que essa kenosis é legítima, não é falsa, não é mentirosa. Ela é legítima, real. Ok? Também tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele assumiu o propósito, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, como diz Isaías 53, a si mesmo se humilhou. Ele mesmo se humilhou, porque ele estava lá e ele saiu de lá. Foi ele mesmo que saiu de lá e se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Ele teve que tornar-se obediente, ele teve que até passar pela morte. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que tudo não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Então, que mostra a humanidade de Cristo na íntegra. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, ele deu o nome que está sobre todo nome. Por que ele deu o nome? Porque ele já tinha o nome. Agora, na carne, ele tinha que provar que ele era Deus. Ele teve que provar que era Deus. Ele provou, mesmo com a limitação da carne, ele provou que era Deus. Que é Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, se ele não fosse Deus, como que todo mundo ia se dobrar, adorar e reconhecer que ele é o Senhor? Não tem como, porque ele é Deus. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, tu confessando Jesus, tu está dando glória ao Senhor, ao Pai e ao Espírito Santo. Amém? Os três não são três deuses. Os três são um. São três pessoas distintas, porque a própria Bíblia, o próprio Senhor, o próprio Pai, fala, este é o meu filho. Ele mesmo faz as Escrituras, ou o próprio Deus revela que há uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não vou citar a palavra Trindade, mas Deus subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Deus revela assim, então quem sou eu para questionar? Quem sou eu para dizer? Não, como pode três deuses? Deus não diz três deuses, um Deus só. Mas em três pessoas distintas. Mas essas três pessoas distintas estão tão ligadas, tão relacionadas, intimamente ligadas, que são um só. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos livre das heresias, nos livre dos enganos, nos livre das farsas, das fábulas, das distorções, nos livre de todo o mal e que nós possamos crer em Cristo, somente em Jesus, porque Ele é Deus, Ele é o Filho unigênito. Ele é aquele singular, único, exclusivo. Ou seja, porque Ele é o próprio Deus. Que nós criamos o unigênito do Pai e façamos a sua vontade até a sua volta. Não vai ser o Pai que vai voltar, vai ser Jesus, o Filho. Mas o Pai e o Filho são um só. Eita glória! Queiram os adventistas, queiram os testemunhos de Jeová, queiram os arianos, queiram quem quer que seja, queiram os católicos, queiram quem quer que seja, ou não queiram. Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, é unigênito. Aleluia! Eita glória! Oremos ao Senhor e glorifiquemos, aleluia, que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Pai Santo, Pai querido, louvamos e exaltamos e engrandecemos o Teu nome. Porque Tu és bom, porque Tu és santo, porque Tu és tremendo, porque não há nenhum outro que se compare a Ti. Que o Senhor venha enriquecer, venha convencer, aleluia, da justiça, do pecado, do juízo.
e também guia toda a verdade e ensina todas as coisas pelo teu Espírito, pela tua palavra, pela tua verdade, Senhor. Nesta live, esta live não é minha, esta palavra não é minha. O Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador, mas Ele é teu, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Eu estou aqui como um humilde servo, como um humilde instrumento para levar esta palavra, porque Ele é o meu amado. Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Por isso, para mim, um grandioso privilégio que o Senhor me dera para poder compartilhar de graça, gratuitamente, aquilo que eu recebi do Senhor. E assim seja, Senhor. Que esta tua palavra vai estar aos quatro cantos desta terra, alcançando o perdido. E que esta palavra surta efeito segundo o Senhor está pregando, segundo o Senhor está enviando. Aleluia, porque nenhuma palavra voltará para ti vazia. Antes cumprirá o propósito para o qual o Senhor a está enviando. Assim como Jesus Cristo foi enviado e cumpriu sua missão, que ela cumpra a tua palavra nessa noite, a sua poderosa, gloriosa, divina missão. Que teu nome seja exaltado. E que embora muitos sejam incrédulos, muitos tentem tirar, aleluia, a divindade de Cristo, tirar a eternidade de Jesus, que nós venhamos a pregar a eternidade, a divindade, tudo que Jesus Cristo é, tudo que tu é, Pai, tudo que o Espírito Santo é. Assim nós colocamos tu em tuas mãos, e que as escamas caiam dos seus olhos, e que a obstrução, a obscuridade que havia no raciocínio, no intelecto, de cada homem, cada mulher e cada jovem, acerca da pessoa de Senhor Jesus, caia por terra. E que todos te reconheçam, se humilhem, se sujeitem a ti, debaixo da tua potente mão. E o Senhor vai dar graça. Assim nós colocamos tudo em tuas mãos. Quebre-se as barreiras da incredulidade. Quebre-se as barreiras da heresia, das mentiras e das farsas. E que teu nome seja grandiosamente enriquecido, glorificado, exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te livre de todo mal. E saiba que Jesus Cristo é Deus sim. Ele é o Filho unigênito. Mas o Filho é Deus. O Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. Porque essas três pessoas distintas são só um. São só uma. Que é Deus. Três pessoas distintas, divinas, mas ambas são só um. É Deus. Como entender, como explicar? É pela fé. Não é. Você não pega Deus assim e bota numa caixinha. É isso aqui, tá vendo isso aqui? Eu vou desenhar para ti. Não. Não é através de um desenho que você vai compreender Deus, mas através da fé, da busca, da humilhação, da sujeição, da aceitação do que foi revelado na palavra e o que Deus te revelará buscando Ele. Em nome de Jesus. Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por esta live. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E que o Senhor seja exaltado, glorificado, engrandecido. Obrigado por cada irmão e irmã e cada um que veio aqui compartilhar, aleluia, este teu precioso tempo, nesta preciosa live que nós gastamos tempo falando das coisas de Deus. Quantas vezes nós vamos buscar prazeres, séries, vídeos, filmes ou fofocas? É que você está experimentando aquilo que realmente te enriquecerá, nutrirá a tua alma. E isso, por isso, é fundamental. Todos os dias, se você dedicar exclusivamente um tempo para aquele que exclusivamente dedicou um tempo para ti. 33 anos e meio para te salvar. 33 anos e meio para te curar. 33 anos e meio para te resgatar das trevas. Amém? Fique com Deus. E como encerramos todas as nossas lives, em vez de te pegar pecando, te pego orando.